Glória a Deus, a paz do Senhor. Só finalizando agora, aqui ó, essa primeira aqui é o segundo, né? Uma cultura dominada pela iniquidade. E depois nós vamos falar da cultura do homicídio. Só finalizando, o, é, a cultura original, né? Uma cultura dominada pela iniquidade. O que, o que se dão as chamadas belas artes? Esquecem, esquecem-se de algo primacial. Toda matéria-prima que utiliza para dar forma, é, beleza aos seus trabalhos foi criada pelo Senhor. Alguns, utilizando-se de uma árvore frondosa, talham uma figura que depois de ridiculamente acabada chama-se de deuses, e diante dela se curvas, renegando o único e verdadeiro Deus. Outros vasculham a marmoraria à procura de um bloco perfeito, e depois, manejando martelo e buril, gizam uma silhueta às vezes desproporcional. Ensina-se com a divindade das divindades. Outros, ainda mais abastados, compram bronzes, prata e ouro fundido, o primeiro, e batendo ritmadamente o segundo e o terceiro, criam um misto de homem, ave e réptil. E perante essa abjeção, humilham-se a um estágio de completa loucura. Até seus pequeninos lhe oferecem, a fim de aplacar a ira de um Deus que não vê, que não ouve, que não anda e sequer pode castigar os seus tolos adoradores. Com o decorrer do tempo, tais deuses acabam por se perder entre os escombros das civilizações que os criam. Depois de alguns séculos, aparece um arqueólogo que, na ânsia por estudar o passado, conturba o presente com achamento dessas abominações. Em seguida, após classificá-las, remete-as para algum espaço de memória, como se fosse patrimônio da humanidade. O que muita gente ignora é que os deuses expostos solenemente no museu, até genocídios, inspira por quanto os seus criadores eram violentos e sanguinários. Isso está falando aqui da iniquidade, né? Que o homem, desde aquele tempo, vem cometendo. Agora vamos lá para a nossa segundo tópico, a cultura do homicídio, que nós já lemos. Então eu já vou direto lá em Gênesis 4, 23. Nós já vamos ler já Gênesis 4, 23, que diz assim, ó: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutais o meu dito, porque eu mandei um varão por me ferir, e um mancebo por, por me pisar. Por me pisar. Aqui ele está falando assim, a primeira das 153 ocorrências de escutar. Supõe-se que esses dois versos tenha sido uma canção adivinhada, sem foro esse o primeiro registrado. Ele diz aqui, literalmente na parte B, ele fala, porque eu matei um varão. Que ele fala assim, porque eu matei um varão, por me ferir um mancebo, por me pisar. Isso na parte B. Então ele diz assim, literalmente, eu matei um homem que me ofendeu, e um jovem que me feriu. Se Deus me protegeu, Caim, quem cometeu o assassinato premeditado, estabelecendo que aquele que eu matasse seria castigado 7 vezes, teria que me proteger, castigar 77 vezes aquele que me matar, pois eu matei em legítima defesa. Está falando aqui do homicídio, a cultura do homicídio. Com o resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, como já citado, para celebrar a morte de dois homens, que escreveu esse poema que está aqui em Gênesis 4, 23. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se nos segmentos sociais. Cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, eutanásia
e a cruel indiferença do próximo. Isso que nós já lemos ali. Como ali em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6, me desculpe, capítulo 6, verso 4, havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entravam, os homens deles geraram filhos. E havia naquele dia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filho. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, varões de fama. Vamos direto para o 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu a terra de violência. Aqui está falando. Hoje vemos que aqueles ainda continua falando da cultura do homicídio, né? Aqui está falando do homicídio ainda, que a terra, né? Que o homem desde aquele tempo, desde a antiguidade, ainda continua ainda cometendo homicídio, fazendo as coisas que não que Deus deixa que as coisas corretas, que as coisas de bem, amar o próximo. E o homem ainda, nesse tempo que nós estamos, pela violência, ainda continua cometendo. Glória a Deus, já vou mandar esse vídeo aqui. Depois já vamos já mandar a cultura do erotismo. Alguma pergunta? Faça alguma pergunta. É a primeira vez que nós estamos gravando o vídeo. Há ainda um pouco de dificuldade. Tempo, a passar dos minutos. Creio que Deus vai nos abençoar grandemente, como está abençoando nesse momento. O erotismo.